Olá, está no ar o Sem Arrudeio e na edição desta semana a gente recebe o deputado estadual Antônio Henrique, do PDT. Deputado, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aqui ao meu lado, João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais e meu amigo de bancada aqui no Sem Arrudeio. Pode falar, deputado. Eu agradeço o convite, Sueli, agradeço aqui também o nosso amigo João Paulo em poder estar aqui nesta emissora, nesse veículo de comunicação, podendo compartilhar com todos os cearenses, com todos aqueles que nos assistem, um pouco do nosso trabalho, que nós estamos fazendo na vida pública, e é um prazer muito grande voltar aqui mais uma vez. Eu já estive aqui outra vez, já estamos aqui nesse segundo momento para conversar um pouco e falar sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho como homem público. Volte sempre, as portas estão abertas e a gente começa essa edição perguntando, porque o senhor falar um pouco sobre o caminho que o Antônio Henrique, cidadão, percorreu até chegar ao Antônio Henrique, vereador, presidente da Câmara Municipal e agora deputado estadual. Fale um pouco dessa trajetória. A minha história é um pouco longa, nós não temos tempo para contar desde o início, né, a trajetória, mas assim, bem resumidamente, eu sou natural do Rio Grande do Norte, cheguei aqui em Fortaleza aos 12 anos de idade, no ano de 1983, e aqui chegando ali na periferia onde moro até hoje, no Parque Santa Rosa, nós tínhamos que trabalhar para ajudar a manutenção da família. Então, eu sou o 8º filho de uma família de 10. E a gente aqui, quando chegamos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tivemos que lutar muito para vencer. Eu vendi verdura, eu fui empacotador de mercantil, eu fui caixa de supermercado, e meu último emprego, vamos dizer assim, antes de entrar na política, foi no Desafio Jovem do Ceará, quando ali eu tive a experiência de conviver durante 10 anos, acompanhando o tratamento de muitos jovens que chegavam lá pedindo ajuda, não só os jovens, mas as famílias, as mães principalmente, para resgatar e recuperar o seu filho. Então, essa foi a minha trajetória antes de entrar na política. E, dando sequência, quando criança ainda, quando jovem, mesmo fazendo esse trabalho que eu acabei de citar, eu tinha um sonho de ser vereador de Fortaleza, tinha um sonho de poder trabalhar e servir mais a população, mas eu não tinha histórico, não tinha família que me desse o norte para esse caminho, para seguir os seus passos, mas quem tem sonho e acredita nele sempre corre atrás. E eu corri atrás, acompanhando sempre a política local, me candidatei a vereador uma vez, no ano de 2000, não tive bom êxito, tirei 1.574 votos. Eu lembro das minhas votações, desde a primeira até a última, agora de 2022, e aí em 2004 fui candidato à segunda, perdi novamente, foram 2 tentativas não bem sucedidas, mas em 2008 eu fui eleito vereador na minha terceira vez com 4.702 votos. E de lá para cá, graças a Deus, nós temos tido sucesso nas eleições e acredito que isso é resultado do trabalho que a gente realiza ali naquela região da cidade. Como eu disse no início, cheguei em 1983 ali no Parque Santa Rosa. Na verdade, a gente mudava, porque quem morava de aluguel sempre estava mudando, mas sempre no entorno. Parque Santa Rosa, Conjunto Esperança, Parque São José. E de lá para cá, continuo lá, e me elegendo vereador, continuo morando no mesmo bairro, atendendo as pessoas no local que a gente reservou, que eu chamo de escritório do deputado e do vereador também, quando eu era vereador, mas hoje tem um irmão que é vereador, na comunidade. Então, essa nossa presença e esse nosso trabalho permanente na comunidade talvez tenha sido o resultado de sucessivas reeleições que a gente teve, 2012, 2016, 2020. 4.702, 13.328, 13.401, 15.480. Essa foi a votação, respectivamente, de cada eleição.
Em 2022, eu me lancei candidato a deputado estadual e fui eleito com 67.148 votos no estado, 53.210 na capital. Então, essa foi a minha história, essa é um pouquinho da nossa história de vida pública, começando lá da minha chegada aqui em Fortaleza, essa cidade que me acolheu também e que eu tenho um carinho enorme por ela e quero continuar podendo contribuir, ajudando as pessoas, agora não mais só de Fortaleza, mas do estado do Ceará, eu que sou natural do Rio Grande do Norte. O senhor fala que tinha um sonho de ser vereador, um sonho de criança ser vereador. O senhor chegou mais longe, chegou a deputado. Alguns mandatos de vereador e agora deputado. O parlamento é o que o senhor esperava? Olha, o parlamento tem sido para mim uma experiência muito boa. A gente, quando faz a leitura, né, do trabalho dos poderes, né, o papel de cada poder, o judiciário, o executivo e o legislativo. E aqui eu quero me deter no legislativo e no executivo. A Câmara Municipal, onde eu passei 4 mandatos, são 43 vereadores. Quando eu entrei era 41. A Assembleia são 46. E quando a gente vê o parlamento, às vezes as pessoas não têm, algumas pessoas, não todas, o conhecimento do papel do parlamentar. Quando você pergunta às pessoas em reuniões ou em conversas mesmo informais, em quem você votou, a pessoa lembra do presidente, às vezes lembra do governador, lembra do prefeito, mas muitas pessoas não lembram do deputado, do vereador que ganhou o seu voto. Sendo que o deputado e o vereador, ele tem um papel fundamental na vida do cidadão. Por isso que não é apenas um, são 46, no caso aqui o estado do Ceará, deputados. Por quê? Porque nós representamos o povo. Então a minha voz, os nossos projetos que a gente apresenta na Casa Legislativa, ela tem que ser obrigatoriamente o interesse da população. Então nós estamos lá para representar aquela população. No meu caso, representa 67.148 pessoas. Obviamente, você, quando é eleito, você não representa apenas aqueles que votaram em você, mas sim toda a população cearense, que são mais de 9 milhões de habitantes. Então, assim, ali a gente tem esse diferencial de apresentar o projeto, de fazer a cobrança, de fiscalizar o executivo. O executivo ganha o governo, o prefeito, e ele monta uma equipe de secretários, sendo que essa equipe não foi eleita pelo povo, é uma equipe que foi escolhida pelo gestor que foi eleito, né? Mas para governar ele precisa dessa equipe. Já no parlamento, não. Nós somos 46 deputados que representamos essa população diversa que o estado tem, seja da capital, seja do interior. Às vezes alguns representam mais um segmento, uma ideologia, uma é mais ligada à cultura, outra é mais ligada à educação, outra é mais ligada à saúde, mas enfim, ali é onde se discute a cidade, onde se discute o estado. Deputado, qual é a principal diferença, pensando no fazer político, da função de vereador para a função de deputado estadual? E aí, o que é que o senhor tem aprendido nesse 1 ano e meio de mandato? E qual é, até agora, a marca da sua participação na Assembleia Legislativa? Olha, a diferença praticamente não existe. E sim, na questão da representação, uma representando o município, o outro representando o estado. Então, o papel do vereador é legislar, fiscalizar e cobrar do executivo, no caso municipal. O deputado estadual faz as mesmas coisas, mas agora a nível estadual. Então, a gente fiscaliza, a gente cobra e faz leis a nível estadual. Uma coisa que a gente percebe é que o Estado, na questão de legislar, o espaço dele é menor. Então, assim, as leis, ou elas são leis federais, que saem lá da Câmara Federal, do Congresso, ou ela é uma lei municipal
pelos municípios. Já o Estado, a prerrogativa de legislar, ela já é mais restrita, vamos dizer assim, não tem aquela lei que você, obviamente, eu estou falando aqui, tem as exceções, claro que existe, mas estou falando em termos de quantidade, em termos assim de quando você vai para a constitucionalidade. Então, assim, às vezes uma lei a gente quer apresentar, mas ela é inconstitucional, porque ou ela é federal ou ela é municipal, e aí não compete o Estado legislar sobre determinados assuntos. Então, a nossa marca aqui, respondendo a sua segunda pergunta com relação à Assembleia, nós temos uma marca que é de estar mais ativo e cobrando do Executivo. Nós temos a Assembleia, como eu disse, são 46 deputados, e assim como em todas as outras casas, existem os deputados que são aliados do governo, existem os deputados que fazem oposição. Eu, no meu caso, eu faço oposição não por querer ser oposição, mas nós tínhamos um projeto em 2022 que, nesse caso, não foi o projeto escolhido pela população, e a gente respeita a vontade popular, que era o projeto do Roberto Cláudio, governador. E quando nós ganhamos, nós fomos derrotados. Eu ganhei as eleições para deputado, mas o Roberto perdeu para governador. E o fato da gente ter perdido ou ter ganho, o Roberto perdido e a gente ter ganho, não quer dizer que a gente agora temos que nos aproximar. Então a gente tem, no primeiro ano foi mais de observação. E hoje a gente, mais do que nunca, nós estamos vendo que a nossa oposição ao governo é uma oposição que não foi por acaso, foi simplesmente porque a gente está vendo os resultados e não são resultados positivos. Então, o meu papel hoje na Assembleia tem sido de mostrar para o governo que ele não está fazendo aquilo que a população esperava, até porque foi feita muitas promessas essas que a gente não viu se cumprindo, e a gente está lá como representante do povo, como eu falei agora há pouco, mostrando lá e cobrando, para que o governo possa, realmente a gente precisa entregar mais, diminuir as propagandas e fazer mais entregas, porque o que a gente vê muito hoje no governo é muita propaganda. São 46 deputados, mas vocês da oposição não representam 15% dessa composição. A oposição tem vida fácil dentro da Assembleia? Vocês conseguem realmente exercer esse papel de deputado igual aos outros que estão na base? Olha, se a gente for olhar pelo olhar assim de... Como é que eu posso falar? Qual seria o melhor lugar para estar, para ter vida fácil? Eu acho que foi essa a sua palavra que você usou aí, não sei se foi bem essa. Com certeza seria estar no governo. No entanto, nós preferimos, quando eu digo nós, o grupo de oposição, somos 10 deputados, está no sol. Então, o que é estar no sol? É você aguentar esse calor, né, essa temperatura, porque estar no governo hoje, você pode até ter uma facilidade aqui, ali, outra acolá. Mas assim, e o povo? Eu quero uma vida fácil para mim, mas o meu povo, o povo que eu represento, será se eles vão ter essa facilidade que eu estou querendo agora, uma sombra, como diz o ditado, sombra e água fresca? Não, a gente está lá porque nós acreditamos que a população cearense precisa de pessoas, de deputados, de representantes, que não queiram apenas as benesses do governo, mas sim defender o povo. Aí a gente poderia citar tantos exemplos. Um exemplo aqui, por último, eu visitei o HGF. Na verdade, foi uma visita que nem foi, vamos dizer assim, aquela visita que eu saí para fazer aquele trabalho de fiscal do povo como parlamentar. Eu fui fazer uma visita a um paciente. Quando eu me deparo numa ala do hospital com pessoas lá deitadas em cadeiras, no chão, pessoas passando 3, 4, 5 dias, uma semana, aguardando um leito para ter um melhor atendimento. Por outro lado, a gente vê o governo
fazendo uma propaganda, divulgando uma grande conquista, que eu concordo, você ter um hospital universitário como foi o que foi entregue aqui, com 832 leitos, quer dizer, um prédio maravilhoso, mas cadê? A população está lá usando? Essa população que está aqui sofrendo na emergência desse hospital, ela poderia estar lá nesse novo hospital, mas infelizmente não está. Por que ela não está? Então o governo só apenas inaugura, mas na hora de funcionar, de colocar em prática o atendimento, não tem recursos, está faltando dinheiro, está faltando... Então, por que há essa propaganda tão grande? Hoje mesmo, recebo aqui no meu WhatsApp uma pessoa, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho, um amigo nosso pedindo: deputado, minha mãe está internada na UPA do José Walter desde o dia 24/7. Eu lembro, 24/7 foi o dia do meu aniversário, foi quinta-feira passada. Há 8 dias ela está na UPA. E o que é uma UPA? Unidade de pronto atendimento. Então esse paciente, ele vai na UPA, não sei qual foi o motivo da doença, da dor, onde é que... mas o médico diagnosticou que era necessário ficar internada. Mas a UPA não é lugar de internamento. A UPA é um lugar de passagem. O médico examina, dá o diagnóstico, precisa internar, vamos ficar com ela aqui para ir para um hospital. Esse rapaz aqui, esse amigo, pedindo ajuda. Infelizmente eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer é cobrar, denunciar. Então a UPA, que era para esse paciente ter lá se internado na quinta, na sexta, vamos dizer, o mais tardar no sábado, ter ido para o hospital, continua lá. Continua na UPA. E aí? Cadê? O que é que o governo está fazendo? Eu estou falando do exemplo de uma pessoa que me pediu ajuda, que me conhece. Mas quantas pessoas estão nas 12 UPAs aqui de Fortaleza e tantas outras nos hospitais e nas UPAs do interior, aguardando uma transferência para receber um atendimento adequado, um atendimento que, se não vier rápido, pode levar à morte esse paciente. Mas o senhor não considera que houve avanços na questão da descentralização da saúde pública, com construção de hospitais regionais, de policlínicas, de UPAs? Os gargalos existem gargalos sérios, mas o senhor não considera que houve nessa área específica da saúde alguns avanços, principalmente na questão de colocar atendimento de saúde nos municípios do interior? Olha, eu não posso negar. Se a gente fizer uma comparação, aí eu volto lá, no 1983, quando eu tinha 12 anos de idade, cheguei no estado de Ceará, para os dias de hoje, com certeza foram ampliados a rede de atendimento. Foram ampliados, não tenho dúvida. No entanto, essa rede, ela não ainda consegue atender a demanda. Então, na época, lá em 80, 90, quantos habitantes nós tínhamos no estado do Ceará? Então, quantos habitantes nós temos hoje em 2025? Então, esse número aumentou. Obviamente que o governo precisa fazer alguma coisa. Não pode deixar que as coisas ficassem paradas daquela época para cá. Então, assim, a questão não é só o avanço. Você vai... Nós estivemos, nós deputados de oposição, eu e mais um grupo, fomos em 2 hospitais. Não foi agora, foi 1 ano e meio, 2 anos atrás, logo quando nós assumimos, depois de alguns meses. Nós fomos no hospital ali da região do Sertão Central, em Quixeramobim. Nós fomos no hospital do Vale do Jaguaribe. E chegando lá nesses hospitais, nós encontramos que as denúncias que eu tenho hoje, inclusive no dia que eu estava no HGF, um cidadão que era do interior veio trazer também essa informação que eu já tinha, mas estava, vamos dizer, um pouco vencida, mas renovou agora com a informação desse paciente. Ele era lá do Jaguaribe, ali do Vale do Jaguaribe, e ele disse: olha, aquele hospital ali do Vale do Jaguaribe funciona pouquíssimas coisas. E quando nós fomos lá, um andar inteiro, a pessoa que estava nos guiando no hospital, nos levando para conhecer, a gente entrou no elevador e disse: vamos lá para o quinto andar, vamos descer para o terceiro. Aí, por que não no quarto? Não sei o que. Não, vamos parar aqui no quarto mesmo. O elevador parou no quarto, nós descemos o andar inteiro.
luzes apagadas, as enfermarias todas montadas, com as camas e tudo, mas sem nenhum paciente. Será se não tem paciente mesmo para estar naquele hospital? Ou será se eles estão lotando os hospitais aqui da capital? O governador esteve aqui na entrevista e ele falou da importância do papel de uma oposição qualificada, que é através dessas denúncias, dessas críticas que ele consegue, que o governo consegue melhorar. Assim, o senhor, como deputado de oposição, o senhor está apresentando algumas críticas. Essas críticas, o senhor encaminha, o senhor apresenta essas demandas para a gestão de saúde e de outras áreas também do governo, buscando a solução? Só complementar aqui essa pergunta que a senhora fez. Uma das críticas que o governo faz à oposição é que a oposição diagnostica as questões, os problemas, só que não oferece as soluções, né? Quais são as ideias e projetos que o senhor tem para poder resolver essas questões que o senhor está apontando como problemas do governo? Olha, eu acredito que o papel principal nosso é a fazer a denúncia. Quem tem que executar, quem tem que fazer é o governo. Então, assim, o governo não queira que o deputado chegue lá com um problema e diga assim, faça assim, desse jeito, porque quem tem que resolver o problema são eles. É ele que tem que ter, é ele que tem a máquina, é ele que tem a equipe, é ele que tem todo um aparato para solucionar os problemas. Então, eu chego e denuncio. Olha, a UPA está lotada, o hospital está sem funcionar. Aí ele quer que a gente faça o quê? O governo quer que o deputado da oposição chegue lá e envie recurso, contrate gente. Não é o nosso papel. O papel do executivo é executar o trabalho que a população espera receber. Então, o governo, uma das nossas contribuições, e aí, se o governador disse isso, eu acho que ele está certo, espero que ele escutem a gente, o nosso requerimento que nós encaminhamos, as nossas denúncias que a gente envia, e além dos pronunciamentos que a gente faz na tribuna, e assim como nós estamos fazendo hoje aqui, nesse meio de comunicação, que ele escute e diga assim, rapaz, realmente, o deputado está falando algo que a gente precisa tomar as providências. Então, as providências quem tem que tomar é o governo. O deputado, ele faz a denúncia, registra lá o problema e o governo é quem tem que solucionar. O senhor falou sobre a oposição, esse nós. Quem é esse nós? Quem é essa oposição no Ceará hoje? Traça aí para o nosso telespectador, ouvinte, internauta, quem são esses partidos, quem são essas pessoas e o que é que une essa oposição para além de combater o governo? Qual é a liga da oposição hoje, que não seja apenas essa natural dia da oposição ao governo instituído? Olha, eu acredito, a gente tem acompanhado um pouco a política cearense e escutado alguns amigos, algumas pessoas, acredito que essa legislatura talvez seja a legislatura que mais tenha realmente tido uma oposição unida e forte, no sentido de mostrar os problemas que o estado do Ceará vem passando. Então, hoje nós temos um grupo de deputados, que, se for necessário a gente citar o nome deles aqui, nós temos um grupo de 10 deputados. Então, assim, em anos anteriores, essa oposição era 1, 2, 3, talvez estourando 5 deputados. Então, é uma oposição que está mais fortalecida. E aí eu falo de representantes, de parlamentares que têm mandato na Assembleia. Mas nós temos uma oposição que não tem mandato, mas que também são lideranças políticas. São pessoas que conhecem o problema do Estado, são pessoas que caminham pelo Estado do Ceará e vê as coisas também acontecendo, que tem a sua força como líder político que já exerceu e que exerce ainda mesmo sem mandato. Nós temos um Roberto Cláudio, nós temos o próprio ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, nós temos um capitão Wagner, nós temos Tasso Gereissati, que foi um grande governador que o estado do Ceará teve em 86, quando tirou o estado do Ceará daquela linha que vinha afundando cada vez mais, foi quem resgatou, foi quem deu nome ao estado do Ceará, Brasil afora, e passou depois pelo Ciro, depois ele mesmo veio e governou por mais 8 anos. Então, esse grupo político é o grupo de oposição hoje que nós temos aqui no estado do Ceará. Então, assim, são essas forças políticas que existem unida
em defesa do povo cearense. O senhor está falando aí de quem está na oposição, e o senhor citou todos do grupo habitual que já vinham caminhando junto desde do racha de vocês na base do PDT. Não citou o pessoal do PL, que estava no café da manhã, vocês vinham numa sequência de aproximação dessa aliança visando as eleições de 2026. Parece que uma declaração do ministro Ciro Gomes em relação ao Bolsonaro e depois uma declaração do André Fernandes dizendo que o PL deve ter candidato arranhou um pouco essa marcha que vocês viam numa sequência para 2026. Eu não sei se você percebeu, eu falei dos deputados, sem citar nomes, nós temos um grupo de deputados, falei de 10 deputados, e falei de lideranças políticas que não têm mandato. Sim. Então, assim, quando eu falo de Ciro, do Roberto, do Capitão, enfim, de Tasso, nenhum deles hoje exerce nenhum mandato eletivo. Então, assim, eu não falei do PL porque o PL está dentro desse grupo político dos 10 deputados que fazem oposição. Nós temos a deputada Silvana, nós temos o deputado Carmelo, nós temos o deputado Alcides, e nós temos a nível federal, nós temos o deputado André Fernandes. Então, esse grupo, eu não citei os nomes deles, porque eu não tinha citado o nome de nenhum deputado, né? Eu falei daqueles que estão fora de mandato eletivo, que fazem oposição. Mas, assim, esse nosso café é um café que surgiu entre uma conversa e outra nossa, e a gente começou a fazer esse café da manhã. Esse café mostra essa unidade dos deputados lá na Assembleia. E depois a gente resolveu convidar pessoas fora da Assembleia para vir discutir conosco os problemas, situações que o Estado vive. Então nós já levamos o Ciro, nós já levamos o Roberto Cláudio, nós levamos o Dr. Cabeto, que falou muito bem com relação à saúde do Estado do Ceará, levamos o Marcos Holanda, que é um grande economista também, que presidiu o BNB. Então, assim, esse nosso café tem dado realmente uma visibilidade ao trabalho que a oposição vem fazendo no Estado do Ceará. Essa questão da declaração, da entrevista, não foi nem entrevista, foi um vídeo que o Ciro fez, e depois o André, a segunda informações, porque na verdade, se eu me perguntar onde foi que eu ouvi o André falando sobre essa separação, eu não vi ainda nenhuma rede social dele, nenhuma entrevista dele, nada que ele tenha. A imprensa divulgou, eu acredito que ela também não está divulgando nada que não tenha sido enviado para ela. Imagino que o André tenha enviado alguma nota. Foi confirmado pela assessoria dele. Pois é, mas assim, eu não vi o André falando nada sobre isso. O que acontece é o seguinte, naquele momento que o Ciro fez aquele vídeo, foi no mesmo dia que estava tendo aquela da taxação. A questão do Bolsonaro lá, do ministro, né, colocando a tornozeleira lá no Bolsonaro. E então, eu procuro entender, imaginar, que aquela situação ali, que a turma do PL, a turma que realmente é mais próxima ao Bolsonaro, tenha vivido ali aquele momento de defesa do seu grande líder, que é o Bolsonaro. Mas, assim, nós não temos, nenhum momento foi dito pela oposição que nós temos um candidato, vamos falar agora de candidatura de 2026, um candidato escolhido. Rapaz, o candidato é o Ciro, o candidato é o Roberto, o candidato é o Wagner, o candidato é o Girão, o candidato... Nós nunca decidimos, nas nossas conversas, nos nossos café da manhã, sempre foi para discutir o Estado, trocar informações para que a gente possa realmente levar adiante essa discussão que a gente pretende avançar aqui no Estado do Ceará. A notícia que o André disse que o PL teria um candidato. Eu acho que é legítimo uma candidatura de uma pessoa do PL, ou do PSDB, ou do União Brasil, de qualquer outro partido. Se esse candidato for o melhor para o Estado do Ceará, a oposição vai caminhar junto com ele. Então vocês assim, não têm problema de não ser, por exemplo, Ciro ou Roberto Cláudio,
para, em nome dessa aliança, apoiar o nome do Nós PL? não teremos nenhum problema, porque o que nós queremos é salvar o estado do Ceará. Contanto que essa candidatura que o PL apresente, ou que seja de outro partido, que seja realmente a candidatura que venha realmente fazer um trabalho para que a gente ganhe e tire o estado do Ceará da situação que hoje nós estamos vivendo, para nós não teríamos problema nenhum. Uma outra questão são as redes sociais. Você também tem uma presença ativa nas redes sociais. Como é que você consegue fazer uma mediação, um meio termo entre influenciar e ser influencer? Como é que é essa relação das redes sociais no seu fazer político e como é que você percebe essa nova forma de fazer política, que é bem diferente de como das primeiras eleições, né? Mudou muito, né? As redes sociais a gente utiliza também exatamente para fazer essa divulgação, para mostrar o trabalho realizado, fazer as denúncias, como eu falei agora há pouco, lá do hospital, para alcançar essa informação, chegar a outros lugares. Então a gente tem procurado fazer as duas coisas, estar perto do povo, sem, claro, sempre muito vigilante, mas tendo cuidado, mas assim, de uma forma mais natural possível, porque eu acredito que as pessoas que nos conhecem, elas sabem da nossa luta e sabem o motivo pelo qual nós estamos caminhando e o que é que nós estamos fazendo em benefício do povo, né? E as redes sociais, como eu disse, a gente utiliza para fazer denúncias, para poder mostrar que nós estamos atentos aos problemas do estado do Ceará e a deficiência que, infelizmente, o governo tem deixado aí na nossa população. O senhor, enquanto parlamentar, o senhor é uma pessoa muito discreta dentro do parlamento, o senhor é atuante nas redes sociais, o senhor faz denúncias, mas dentro de uma discrição. Eu tenho percebido, o João Paulo também, assim, que existe uma linha tênue entre o parlamentar, o político, e aquele político midiático que às vezes extrapola um pouco até a sua persona institucional, né? Assim, porque são dançarinos, prefeito vestido de coelhinho da Páscoa, prefeito vestido de gênio da lâmpada. Como é que se houve essa transformação, esse monstro rede social que está transformando político e midiático, influência, às vezes até um pouco humorista? E às vezes maus humoristas. Maus humoristas. Eu sou exatamente essa pessoa que você falou aí. Eu não tenho muita... acho que não é o meu perfil. O meu perfil não é esse de usar as redes sociais, de fazer dancinha, aquelas coisas assim para querer ganhar seguidores e ganhar aí o apoio da população. Eu prefiro usar as redes sociais no que diz respeito ao nosso trabalho, seja ele mostrando resultados de algumas ações que nós realizamos, seja eles para fazer denúncias de algo que a gente precisa que as pessoas tomem conhecimento, fazer alguns pronunciamentos na tribuna da Assembleia de questões realmente que faz parte do nosso papel como parlamentar. E a gente tem procurado acompanhar essa modernidade. Tem pessoas que é muito mais forte nessa questão de mídias mesmo e ganha muitos aplausos, ganha muitos seguidores e apoiadores. Eu acho que isso. Eu acho que o povo é muito diverso, então eu acho que tem pessoas para acompanhar todos os segmentos. A nossa parte, a minha, que eu quero levar desde o meu primeiro mandato como vereador, deputado, assim Deus permita que a gente continue na vida pública, mostrando mais o nosso compromisso com o povo no que diz respeito ao nosso trabalho. O senhor falou aqui que o eleitor às vezes vota, sabe quem votou para prefeito, ou sabe quem votou para governador, mas não lembra em qual parlamentar ele votou, em qual vereador, em qual deputado votou. E isso é um perigo muito grande, porque o senhor está lá na Assembleia como um deputado, está na Assembleia, um vereador, está na Câmara, representando quem o elegeu. Uhum.
E, ao mesmo tempo, ainda dentro dessa pergunta aí de influencer, existe o político que não tem eleitor, tem público. Então, qual a importância dessa consciência política do eleitor de acompanhar e também saber a diferença daquilo que está no vídeo do político real? Porque nem tudo que está no vídeo é real, às vezes é para atingir o público. Eu acredito que todos devem ter, e é para ter, boas intenções. Se eu quero alcançar um público, e a forma de eu alcançar é usando essas estratégias, que eu faça com a boa intenção. Com a boa intenção de que, como homem público, eu preciso eu preciso dar resultado. Resultado não apenas na mídia, mas resultado na prática, resultado no papel. Então, como eu disse, o papel do parlamentar, qual é? É de fiscalizar, de legislar e cobrar, que eu esteja realmente cumprindo com essa missão de cobrar, de fiscalizar e de legislar. Se o meu papel é do executivo, que eu cumpra com aquilo que o povo espera, a entrega do posto, a entrega da escola, a entrega, enfim, que a forma como eu usei para alcançar esse público, para mim não tem muita relevância. A importância que tem é o resultado do meu papel como homem público. Hoje o senhor está no PDT e a principal liderança do PDT, do seu grupo, que é o Roberto Cláudio, já está fora do partido e há uma movimentação que o Ciro Gomes também deixe o partido. Num momento muito delicado, afinal de contas, a mudança partidária não pode ser feita de qualquer forma, porque pode até colocar em risco uma eleição. Como é que o senhor está vendo o seu futuro partidário? Vai ficar no PDT fazendo a disputa interna ou já está pensando em acompanhar este grupo? Até porque politicamente você não pode agir sozinho, tem que ser em grupo, porque senão você se perde totalmente. Como é que você vislumbra esse novo partido que vai entrar e a chegada desse novo grupo, em qualquer partido que seja, vai mudar as estruturas do partido. Afinal de contas, são pessoas que têm voto, influência, liderança. Então, como é que o senhor está pensando essa mudança e como é que é essa chegada em qualquer partido que seja, esses que vão chegar, se vão mesmo? Olha, é importante falar que, com relação ao PDT, o PDT é o partido que eu estou filiado desde 2015, quando eu fui reeleito vereador em 2016, fui reeleito vereador em 2020, e fui eleito deputado em 2022. Esse partido, na última eleição, fez a maior bancada na Assembleia. Nós elegemos 13 deputados estaduais, né? Mesmo perdendo o governo, nós fomos o que fez a maior bancada. E depois de eleito, vários deputados, e aí alguns deles, aqui eu não posso citar nomes porque não tenho provas, mas alguns deles, mesmo filiado ao PDT, já estava votando no candidato adversário, que não era o Roberto Cláudio. Então, assim, já estava meio ali fugindo da norma, da regra, que é a fidelidade partidária. E depois das eleições, outros que ficaram com o Roberto nas eleições, que foram realmente fiel, entenderam que deveriam mudar de posição para fazer parte do governo. Então, eu digo que hoje nós somos lá, nosso partido tem 4 deputados do PDT. Na verdade, 3, um que foi de outro partido, mas que depois veio para a gente. Eu, Cláudio Pinho, Queiroz e o Lucinildo. Nós temos cumprido, nós temos feito assim, enquanto que os outros já vinham fazendo coisas que eu diria que não era o correto. Você tem um candidato a governo, votar no candidato de outro partido que não era o seu, do seu partido. Depois de eleito, entendendo que a melhor situação é fazer parte do governo, aí eu vou para lá e depois, enfim, aí vem carta de anuência, carta daquilo, dali, até que a justiça libera e essa turma toda vai embora. Então, hoje nós ficamos em 4. Então, nós somos 4 deputados que permanecemos fiel ao partido. Essa questão de fidelidade partidária.
fazendo oposição. Aí tem os entendimentos de uma executiva nacional, da estadual, e aquelas conversas para compor o governo e tudo. Nós estamos continuando no nosso lugar que chegamos, que foi de oposição. O que vai acontecer aí eu não falo só por mim, mas com os outros 3 deputados, nós 4. 2026, nós vamos para qual partido ou vamos permanecer no PDT? Tem um prazo, que é um prazo da legislação, que é a janela eleitoral, que é, se não me falha a memória, março, abril do ano que vem. Então, nós vamos aguardar até chegar esse momento aí. Temos um grupo, como você falou, e de fato a gente faz parte de um grupo, que é o do Roberto Cláudio, que é o do Ciro, do ex-prefeito Sarto. Então é esse grupo político que nós fazemos parte, porque acreditamos num projeto que não é o projeto que está no poder hoje, é um novo projeto. Se a gente for necessário ir para um outro partido, porque o PDT já não se encaixa mais dentro desse projeto que nós queremos para o estado do Ceará, então a gente vai ter que fazer uma escolha. Que essa escolha não será agora, é uma escolha que só acontecerá no momento que tiver definido esse prazo eleitoral. O senhor fala aí num projeto e diz que faz parte de um projeto que quer salvar o Ceará. Isso. Qual o projeto político desse grupo de oposição do qual o senhor faz parte de salvar o Ceará na segurança pública? Olha, eu acredito que isso será uma discussão que deverá ser discutido não apenas por uma pessoa, mas por um grupo de políticos e técnicos que possam contribuir. O que não dá para ficar, para continuar do jeito que está. Então, hoje, você roda na periferia e no interior do estado. A gente viu agora recentemente praticamente uma cidade, né? Um distrito de um município que foi... Morada Nova. Foi 100% desocupado por causa dessa violência que está tendo aí o estado do Ceará. A gente viu agora o estado do Ceará, a cidade que vizinha Fortaleza, ser a cidade mais violenta do Brasil. Então, assim, são coisas que precisam ser estudadas. Ela precisa ser estudada pelos políticos e por pessoas que conheçam da área que é para encontrar uma solução. Eu só acredito que ficar do jeito que está, o próprio governador, numa entrevista, ele disse que o PT, Partido dos Trabalhadores, partido dele, não sabe lidar com, ou pelo menos nunca soube lidar com isso. Precisava repensar, eu não me lembro bem. Que a esquerda não. Ele não falou PT, falou da esquerda. Não sabe ainda de forma mais enfática. Mas ele falou, acho que ele citou o próprio partido. Então, assim, se o governo está dizendo isso, é porque o negócio não está certo. Então, precisa sim ser estudado, precisa ser discutido. Eu acredito que trabalhar a juventude, a droga. Aí eu trago a experiência lá do Desafio Jovem. É uma porta de entrada para a violência. Quando a gente vê os crimes acontecendo, pode ir atrás, que no fundo, por trás disso, por trás desse crime, tem a maldita droga. Ela sempre vai ser a causadora ou a principal porta de entrada para o caminho da violência. Então, tem que ser feito um trabalho, tem que ser feito um estudo. O que a gente está vendo é que do governo que está aí eles não têm encontrado a solução para esse problema. Da sua experiência como vereador, né, de vários mandatos, quais são as ações que foram feitas que ainda hoje repercutem na vida da população? O que foi feito no passado que ainda vai trazer frutos no futuro, 5, 10, 20 anos? Qual foi a marca que o Antônio Henrique deixou
na Câmara Municipal em termos de melhoria para esse povo que você conversa todo dia, que ele conhece pelo nome e sabe de você. E aí é mais difícil fazer política assim, né? Porque afinal de contas você não está lá longe. Alguém vai perguntar, mas você era vereador e fez o que por mim? Pronto. Essa pergunta é muito boa porque me dá a oportunidade para a gente fazer uma prestação de contas de muitas coisas que a gente conseguiu. E aí eu volto a dizer, conseguimos como o representante que cobra, o representante que vai atrás, mas que precisa de um executivo para fazer e que as coisas realmente aconteçam. Na nossa região, e aí isso mistura até com essa questão da violência, vamos dizer assim. Em Fortaleza, eu fui vereador de Fortaleza, inclusive fui presidente da Câmara por 2 mandatos, presidi a Câmara Municipal em 2 legislaturas, no último biênio do meu 3º mandato e no primeiro biênio do 4º mandato. Prefeitos? Era o último prefeito, Roberto Cláudio, no início da gestão do Sarto. Então, eu presidi a Câmara 4 anos. Não sei se vocês sabem, Fortaleza, quando o Roberto Cláudio assumiu a prefeitura em 2013, ela era a penúltima colocada na educação aqui do estado do Ceará. Dos 184 municípios, Fortaleza era 183. A penúltima, ganhava de uma cidadezinha do interior que eu não lembro o nome agora. E quando o Roberto assumiu, o Roberto fez um trabalho transformador na educação e uma das coisas que ele trouxe que não existia foi escola de tempo integral. Então, Fortaleza se tornou destaque nacionalmente com os alunos da rede pública municipal estudando em escola de tempo integral. Hoje eu não sei bem, mas até o ano passado nós tínhamos mais de 75% dos nossos alunos da rede municipal estudando escola de tempo integral. E o que é que entra o vereador? Isso é a prefeitura. O vereador, na época, Antônio Henrique, conseguiu levar para dentro dessa região periférica, onde a gente tem um trabalho, essas escolas de tempo integral. A Escola Maria José Ferreira Gomes, lá na Avenida Cônio de Castro, no bairro Parque Presidente Vargas. A Escola Pastor Neto Nunes, lá no Presidente Vargas também, na rua Osório Corrêa. Nós conseguimos trazer creches para dentro da comunidade. Lá no Presidente Vargas, a creche Henrique Venâncio da Silva, nome do meu pai, inclusive, que faleceu em 2015. Enfim, na área da educação, a gente conseguiu levar essas escolas para dentro da periferia. Depois, na área da saúde, nós conseguimos levar 2 postos de saúde, um para o Presidente Vargas, outro para o Canindezinho, numa comunidade chamada Planalto Vitória. As Areninhas, que é lugar de lazer, um lugar de geração de emprego e renda, porque onde tem uma areninha você vê a quantidade de pessoas comercializando, negociando ali e trazendo lazer e diversão, que infelizmente a falta de segurança está afastando o povo das areninhas. Nós conseguimos levar várias areninhas para dentro daquelas comunidades, 3 lá no Aracapé, uma no Conjunto Esperança, outra lá no Parque Santa Rosa, no Campo dos Bandeirantes, outra lá no Parque Santo Antônio, outra lá no Novo Mudubim, do lado do Colégio Maria Quevedo. Então, foram verdadeiras transformações que aconteceram nesses bairros. E uma das últimas que eu posso citar aqui como vereador, volto a dizer, o vereador não executa, o vereador ele apresenta o requerimento, ele faz um projeto de indicação, ele cobra do prefeito, leva o prefeito lá na sua comunidade e as coisas acontecem. Agora é preciso que tenha um alinhamento não só político, um alinhamento de vontade, de querer fazer, de você ter um gestor que faça, um gestor que entrega. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ter dentro da prefeitura gestores como Roberto Cláudio, o próprio Sarto foi um grande gestor na parte de entrega nas comunidades. Então, eu pego 3 comunidades, Planalto Vitória, 86 ruas, Presidente Vargas, 54 ruas, Aracapé, mais de 80 ruas, que era na lama, literalmente. Sabe o que é lama? Lama, literalmente, rua na lama, esgoto a céu aberto, e hoje todas essas ruas que eu acabei de citar, tanto no Planalto Vitória, como no Presidente Vargas, como no Aracapé, hoje são ruas
que você consegue andar, sair de casa sem pisar na lama. Por quê? Porque foi feito um trabalho de drenagem, foi feito um trabalho de saneamento básico, foi feito um trabalho de pavimentação naquele piso do tijolinho, que é o intertravado, e calçadas nas casas das pessoas que não tinham condições de fazer, todas calçadas padronizadas, dando mais acessibilidade para as pessoas que moram nessas comunidades. O senhor fala que não existe um nome definido, se Roberto Cláudio ou Ciro, mas falam-se mais em Roberto Cláudio, para concorrer ao governo em 2026. Eu considero que Roberto Cláudio foi um dos melhores prefeitos de Fortaleza, entregou realmente muito, entregou muito. Mas isso não fez justiça ao trabalho dele nas urnas, nem na eleição de governo e nem na transferência de votos para o Sarto aqui também na capital. Falta um ano e 2 meses para a eleição do próximo ano. E vocês também não têm, o grupo de vocês não tem muito apoio dos prefeitos nos municípios. Uhum. Então, a eleição você não pode tentar fazer esse nome estadual, quem não tem a máquina ou não tem essa grande base de apoio, muito próximo. Vocês já devem estar pensando em trabalhar esse fortalecimento dos grupos nos municípios. Como é que tem sido isso aí, essa construção de tornar realmente uma candidatura dentro desse grupo de vocês viável para 2026, diante dessas derrotas nas urnas e dessa falta de base maciça nos municípios? Olha, essa derrota nas urnas, eu atribuo, principalmente a essa de 2022, do Roberto Cláudio, a uma polarização nacional. Então, o Roberto Cláudio não era de nenhum dos dois lados. Na verdade, nós tínhamos a candidatura própria à presidência da República, que era do Ciro Gomes, mas que não foi uma candidatura que a população depositou nele, apesar de que eu também acho que era o melhor candidato a presidente da República que nós tínhamos, era Ciro Gomes, para governar o nosso país. Mas ficou aquela polarização entre a direita e a esquerda, entre Lula e Bolsonaro, que terminou atingindo as candidaturas locais. Eu atribuo que a derrota do Roberto Cláudio aqui no estado do Ceará foi resultado dessa polarização nacional. Nesse projeto que nós temos agora para o futuro, de 2026, é um projeto exatamente de unidade entre todos esses partidos políticos que nós estamos aí, entre a União Brasil, o PP, o PSDB e o PL. Por isso que eu disse lá atrás que quando a gente teve aquela fala lá, do André com relação ao Ciro e tudo, que nós nunca apresentamos o Ciro como o nosso candidato a governador, que com certeza, se ele for, será um grande nome. Se ele já é um nome que teria todas as credenciais para governar o Brasil, para ser o nosso presidente, para tirar o Brasil, mas como existe essa polarização, ele pode ser o nome para governo do estado do Ceará. Mas se não for ele, pode ser qualquer outro. Então, o que nós estamos trabalhando é que haja essa unidade. Então, que essa unidade ela seja realmente o principal, vamos dizer assim, fator para que a gente ganhe as eleições, para tirar o Ceará, salvar o Ceará do que está aí, e que essa polarização, no caso, não teria 3 candidaturas, seria 2. Então, seria mesmo que tenha uma disputa nacional, mas essa disputa nacional pode até nos ajudar aqui no estado do Ceará com essa candidatura única do grupo que vai se formar, que a gente trabalha para ter essa aliança. Então, o trabalho é trabalhar para manter essa aliança das forças de oposição para 2026. Exatamente. Dessa trajetória política, né? O que é o melhor da política e o que é o pior na política? O que é que ainda lhe mantém com força para poder querer continuar na vida pública e o que poderia tirá-lo da vida pública no sentido, olha, isso aqui realmente é algo que eu não gostaria que existisse, mas existe? Olha, o que me dá força e vontade de continuar na política é acreditar, é você nunca desistir.
Eu sempre tenho dito que em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas más. Tem pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem que pratica a maldade. Então isso não está só na política, está em todos os lugares. E eu acredito que na política a gente tem que preencher esses espaços. Se eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa boa, que me considero uma pessoa que quero fazer o bem, então eu não posso deixar esse espaço aberto para outro vir e ocupar. Então eu acredito muito em um futuro melhor. E é por isso que eu estou na política. O que me deixa triste é exatamente o outro lado, esse lado de pessoas que usam do poder para tirar vantagens, para querer se sobressair, enfim, para se completar. Mas eu não posso aqui simplesmente dizer que essas pessoas não participem. Então é onde a gente tem que fazer o nosso trabalho. Fazer o nosso trabalho acreditando que você divulgando, falando, anunciando coisas que boa, o povo venha, a própria população faça essas escolhas, que a população escolha colocar pessoas boas e não errar, colocar pessoas que não mereçam permanecer nesse espaço de poder. O senhor está dentro de um grupo, o senhor está construindo uma aliança com um grupo que é do extrema-direita, que é vinculado ao bolsonarismo. Sim. Como é que vocês, por exemplo, dentro desse grupo de extrema-direita, tem um filho de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, que essa semana fez live, ele mesmo faz a live e declara as coisas, que estava trabalhando para que a missão brasileira de parlamentares brasileiros não desse certo. Como, dentro da construção dessa aliança, o senhor concorda com isso? Ou como vocês trabalham essas diferenças em prol de um objetivo comum aqui no Estado? Olha, eu vi uma vez, acho que foi o Ciro falando, quando alguém perguntou sobre essas alianças, nós podemos pensar diferente. Eu posso ter um posicionamento totalmente diferente do filho do Bolsonaro. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele diz, como ele também não é obrigado a concordar com tudo que eu faço, com tudo que eu digo. No entanto, voltando aqui para o estado do Ceará, tem coisas que a gente precisa deixar um pouco de lado, não querendo concordar, como eu volto a dizer. Mas se a gente tem um alvo principal, e esse alvo, como eu volto a dizer, é tirar o Ceará da situação que ele se encontra, a gente caminhar juntos. Então é conciliar as diferenças em prol de um objetivo comum. Exatamente. E 2026, você é candidato a deputado estadual ou federal? Eu pretendo ser estadual. Se der tudo certo, se daqui para lá as coisas caminharem, eu pretendo continuar. Assim como eu passei 4 mandatos na Câmara, eu quero passar mais alguns outros mandatos na Assembleia, mas isso vai depender muito da vontade do povo. O presidente da comissão provisória do PDT, o ex-vereador Iraguaçu, filho de Iraguaçu, né? Iraguaçu Filho, exato, disse aqui que ele foi líder do governo Sarto e essa liderança disse que trouxe prejuízos para ele enquanto político e para alguns outros que ocuparam a liderança. Uhum. O senhor, ao contrário, era presidente da Câmara, era da base e conseguiu ser eleito deputado. O senhor acredita que o povo que lhe elegeu compreendeu o seu trabalho? Isso vai lhe garantir uma reeleição no próximo ano? Como é que está esse trabalho para conseguir superar esses 60 e tantos mil votos? Olha, até o presente momento eu só tenho que agradecer à população. Então, assim, como eu disse no início, fiz uma retrospectiva contando cada eleição, a votação que a gente teve, então eu não tenho que reclamar absolutamente de nada. Acredito que isso é o resultado do nosso trabalho. Quando eu estava nas minhas primeiras campanhas, inclusive as que eu não ganhei, mas depois eu dizia para o povo, olha, eu estou aqui pedindo esse voto, não tenho
nada para lhe apresentar, na época que eu não era parlamentar, não tinha nenhum serviço prestado, vamos dizer assim, mas eu quero que você me dê um voto de confiança, porque daqui a 4 anos, quando eu voltar, aí você vai me avaliar e vai me dizer se eu devo continuar ou não. Então, fazendo a retrospectiva apenas de 2 eleições. Eu fui eleito com 4.702 votos para vereador em 2008 e fui reeleito com 13.328 em 2012. Então, acredito que aquilo que eu falava na minha tentativa de ganhar, eu correspondi com a expectativa da população. Senão, não teria tido essa votação quase que 3 vezes mais do que a eleição anterior. Então, eu sou muito grato ao povo do Ceará, agora não mais só de Fortaleza, pelos votos que eles me deram na última eleição, e eu espero que eles que me acompanham dia a dia, tanto presencialmente como virtualmente através das nossas redes sociais, eu espero que a gente consiga, nas próximas eleições, continuar tendo esse mesmo apoio que me foi dado nas eleições passadas. O senhor falou aí em saúde pública, fez algumas críticas ao governo do estado, e o senhor é da base, é aliado ao ex-prefeito Sarto, que o atual prefeito Evandro Leitão disse que deixou a saúde destruída, com um rombo de mais de 600 milhões. Eu queria que o senhor dissesse onde falhou a gestão Sarto nessa área de saúde, se o senhor considera que houve falha, porque não sei se houve uma descontinuidade, porque quando o prefeito Evandro assumiu, o IJF estava com salários atrasados, com os insumos faltando. Assim, onde falhou a gestão Sarto e qual o diagnóstico que o senhor faz desses 6 primeiros meses da gestão Evandro com relação à questão da saúde? Olha, eu acredito que essa pergunta, o próprio Sarto era quem poderia responder, porque era ele que estava sentado lá e governando o Estado. No entanto, eu acompanhei a gestão dele e eu diria o seguinte: Fortaleza recebeu, em 8 anos de Luiziane Lins, de 2004 a 2012, 2 postos de saúde. Um no Parque São José, outro no Siqueira. Na gestão do Roberto Cláudio, que foi também de 8 anos, Fortaleza recebeu, se não me falha a memória, 24 postos de saúde novos. Não estou falando de reforma, não, estou falando de construção. Na gestão do Sarto, que foi apenas 4 anos, recebeu 22 postos de saúde. Então, estou falando de saúde. Falando de educação, aí eu falei lá do Roberto, que foi quem começou, e o Sarto avançou ainda na educação, dando continuidade ao crescimento de matrículas de escola de tempo integral. Sobre dívida, que o atual prefeito disse que encontrou, eu não tenho esses números, eu não fazia parte dentro da gestão. Acredito que contas você sempre vai ter, até porque quando você fecha um ano, quando você fecha um período, você fica contas a pagar, deve pagar para o período seguinte. Então, eu acho que isso é natural. Agora, resta saber, tinha dinheiro na conta? Eu acredito que tinha. Então, prova disso é que desses 6 meses, teve vários eventos que você não faria se não tivesse dinheiro para bancar. Carnaval, enfim, tantos outros eventos que aconteceram, né? Então, eu prefiro não responder assim detalhadamente sobre essa questão administrativa, mas sobre resultados de avanços, tanto na saúde, como na educação, como na infraestrutura, que eu citei agora há pouco. Aquilo dali, tudo que eu falei, foi uma junção de um governo e de outro, do Roberto e do Sarto. Então, obras, a gente viu muitas coisas sendo entregues. Então, a população de Fortaleza, eu acho que ela conhece bem. Por exemplo, a falta de medicamento, até dia 31 de dezembro, não faltava medicamento nos postos de saúde. Tinha, inclusive, uma entrega, um programa que era de entregar medicamento em casa. E eu vi isso várias vezes, passando, caminhando, vendo lá, que era o tuk-tuk dos remédios. Então, assim, de repente, falta remédio nos postos de saúde. Passou aí algum tempo, que ainda agora ainda tem, parece que alguns itens desses medicamentos que ainda está faltando. Então, são coisas que a gente não
eu não estou lá nem estava antes, nem estou agora acompanhando esse detalhamento. Eu sei do que realmente a gente via acontecendo na cidade como um todo. Só retomando o que a Sueli perguntou, como morador de Fortaleza, como é que o senhor avalia esses 6 meses de gestão Evandro Leitão? Olha, 6 meses, eu não vou dizer que é pouco tempo, mas também não posso dizer que não dá para fazer análise, né? Eu tenho visto algumas ações, mas ações que são rotineiras. Ações, por exemplo, limpeza de canais. Na verdade, assim, eu não vi uma marca ainda, a não ser essa que eu acabei de falar. Em época de chuva, depois tapa buraco, essa coisa termina um período chuvoso, sempre tem equipes fazendo um trabalho de recuperação de vias, até porque as chuvas traz danificam muitas vias. Então, assim, mas algo novo, assim, rapaz, tem um projeto, por exemplo, uma coisa que eu vi, na verdade, eu confesso que eu não estava presente nessa inauguração, apesar de que participei de muitas inaugurações no governo anterior, mas a gente viu isso em vídeos e um espaço aqui que foi criado pelo ex-prefeito Sarto, que era um projeto para crianças autistas e que o prefeito vai inaugurar agora. Segundo o que a gente percebe, esse espaço já existia, porque já tinha sido inaugurado, agora muda de nome, porque é um novo projeto. Então, assim, eu acho isso, se realmente for do jeito que foi apresentado pelo ex-prefeito Sarto, então, assim, eu acho até que isso é algo de... Não sei nem se eu posso dizer que é um crime você reinaugurar algo que já foi inaugurado anteriormente, apenas com outro nome. O senhor falou aí de várias entregas do prefeito Sarto, eu realmente acredito que houve várias entregas, mas eu acho que houve alguma falha em mostrar o que estava havendo, o que estava sendo feito. Houve alguma falha na comunicação do prefeito. É o que todo mundo diz. Na verdade, o Sarto tinha uma grande equipe que trabalhava, que fazia a coisa acontecer, mas ele talvez não ainda antenado com as mídias, com os veículos de comunicação, ele não explorou, vamos dizer assim, aquilo que estava sendo feito para que o povo tomasse conhecimento. E o senhor acha, assim, isso é uma percepção minha enquanto jornalista, o senhor fica à vontade para discordar. Mas eu acho que ele é uma pessoa de um perfil muito discreto, ele é um homem da literatura, ele é um homem intelectual. E ele se ausentou assim, de mostrar, de vídeo, por muito tempo. E faltando 6 meses, ele criou a Juju. E aí eu acho que soou assim, meio falso para a pessoa que ele era. Você acha que foi uma estratégia errada? Isso interferiu um pouco no desempenho dele nas urnas? Eu acho que ali foi coisas da equipe de marketing que acreditou que fazendo aquele marketing ali poderia fazer com que as pessoas tivessem mais conhecimento da pessoa. Eu não sei, eu confesso que eu não sei se se o caminho foi errado ou o caminho certo. Eu só acho que durante os 4 anos ele fez muita coisa e não apresentou aquilo para a população como uma coisa dele. Então, assim, quando eu digo dele, obviamente, é da prefeitura. A propaganda foi certa, divulgou a prefeitura, mas a presença, talvez, dele nos locais poderia ter sido mais... atrair mais aquela entrega na pessoa do prefeito. Ele deve ser um nome para ir junto com vocês para a Assembleia na eleição de 2026? Eu não tenho conversado com ele. Ultimamente, a gente tem conversado pouco. Ele foi lá no café da manhã que a gente fez... deu entrevista, inclusive. Ele é um homem de grupo, ele sempre acompanha o grupo, mas eu não sei se ele será candidato a alguma coisa. Nessa jornada, né, de vereador, de deputado, se o senhor tivesse a oportunidade de dar uma dica para o Antônio Henrique que ganhou a primeira eleição, o que você falaria para ele?
Uma dica de quê? Como assim? De como se comportar politicamente, daquilo que o senhor encontrou, que se tivesse sido avisado, teria sido menos difícil. Para mudar? É. Se eu tivesse rapaz, fiz algo que não era para ter feito. Não, uma dica para você, olha, vai acontecer isso, você se comporte assim, porque as coisas caminham por determinados caminhos, né? Então, que dica você, para facilitar a sua vida de parlamentar, que dica você daria para você mesmo no início da carreira de parlamentar? Assim, se é que eu estou entendendo a sua pergunta, a minha dica que eu diria para mim é que continue sendo a pessoa que eu sou. Então, assim, permaneça fazendo do jeito que você vinha fazendo antes. Ouvindo. No meu primeiro mandato, eu sempre procurei ouvir, ficar atento, saber como agir sem dar passos mais largos do que eu poderia dar. Então, assim, eu seria o mesmo Antônio Henrique, procuraria repetir tudo que a gente fez. Tanto é que o senhor permanece lá na periferia de onde o senhor saiu, né? Permaneço lá porque amo estar perto das pessoas. Nós vamos para a reta final do programa. O senhor tem mais algum comentário, alguma observação que ele fazer? Só agradecer a vocês, agradecer toda a rede, a NC, dizer que é uma oportunidade que nós estamos tendo, como nós falamos agora há pouco, não só estar na rua conversando com o povo, não só estar na rede social, também fazendo algumas divulgações, mas usando esse canal que com certeza tem um alcance para que as pessoas possam nos conhecer e saber um pouco do trabalho que a gente vem realizando no estado do Ceará. Então, agradeço aqui a oportunidade e estaremos sempre abertos para outros convites, caso queiram que a gente volte aqui mais uma vez. Volte sempre, deputado. E você, João Paulo? Volte sempre. Agradecemos àqueles que nos acompanham. Nos siga, compartilha nos nossos canais. Para você que está ouvindo a gente pela rádio, nós estamos conversando com o deputado Antônio Henrique, do PDT. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.